Como escolher o terreno ideal para construir uma casa e vender? É a matéria-prima do empreendimento. Então, se você escolher ele errado, se você errar aqui, toda a consequência, o projeto, a venda, o valor do imóvel, ele vai ser definido com base no terreno. Então, se você errar aqui, o resultado do empreendimento ele já vai estar comprometido. Eu mesmo já errei várias vezes na escolha e na compra de um terreno para construir uma casa para vender e literalmente eu enterrei uma grana neles. Mas você, né, tá aqui, não precisa cometer esses mesmos erros. Por isso, eu selecionei 7 dicas práticas para você escolher o terreno ideal para você construir uma casa para vender e ter sucesso desde o seu primeiro empreendimento. Então, se você for construir uma casa para vender, tem que passar por todos eles, beleza? E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora, porque aqui você tem conteúdo sobre incorporação imobiliária, construir para vender, tem podcast, tem aula, tem conteúdos mais longos, enfim, tem dicas práticas para você ingressar nesse ramo, faturar o primeiro R$ 1 milhão ou mesmo escalar na incorporação. Então, se inscreva aqui no canal e acompanhe os conteúdos que tem aqui. Primeira dica prática: pague um pouco mais caro, mas prefira a melhor localização. A localização é o que vai gerar a maior percepção de valor pelo seu cliente e vai gerar a maior liquidez também. Dentro de um condomínio, por exemplo, você tem várias áreas lá e uma delas é a que tem mais demanda, os clientes procuram mais, busque comprar um terreno que está nessa localização. Vai pagar 10% mais caro, mas o teu imóvel ele vai valorizar 10% a mais. Ou, se não tiver uma valorização tão considerável, ele vai vender mais rápido, o que dá quase na mesma, porque você prefere, né, ter um ciclo rápido de compra do terreno, construção e venda, para você ter uma maior rentabilidade no período. Então, localização é a regra número 1, 2 e 3 na compra de um imóvel, na construção de uma casa para venda. Não negligencie esse ponto. E como que você sabe qual que é a melhor localização? Falando com o porteiro, falando com o zelador, falando com os vizinhos, falando com o corretor de imóveis, falando com as pessoas ao redor que gostam daquela região. Seja se você for construir uma casa em condomínio fechado, você faz esse tipo de análise, seja se você for construir num bairro já consolidado, num loteamento que está começando, entenda qual que é a localização que tem maior aceite pelo público e busque comprar um terreno lá, mesmo que pague um pouco mais caro, uma penalidade por estar comprando um terreno lá. Isso vai refletir numa liquidez maior e num valor de venda também maior. Segundo ponto, mas não menos importante, documentação em dia. Não negligencie isso, tá? Você pode comprar um terreno com uso capião, em processo de uso capião, em processo de inventário, até pode, se você tiver acompanhado de um advogado, né? Se você for fazer por conta, vai pelo feijão com arroz. Ó, todas as dicas que eu vou te passar aqui é o feijãozinho com arroz, é o basiquinho, em outras linguagens, é o papai e mamãe, né? Não precisa ficar inventando moda, cara. Olha, você vai poder, numa documentação, você vai lá no registro de imóveis, ou vai pedir pro teu corretor que tá te vendendo esse terreno, tá? Você vai pedir a matrícula desse terreno com negativa de ônus e negativa de ações, a matrícula completa. Ali, que é o histórico desse imóvel, vai aparecer todas as transações que aconteceu nele, né? Para quem foi, quem que vendeu, quem desmembrou, quem comprou, quem alienou, quem financiou, quem vendeu. E no final lá vai estar escrito alguma coisa no sentido de que esse terreno aqui eles não tem negativas de ônus e ações, né? Que ele não tem não está alienado, nenhum financiamento, não tem nada. Então vai por esse caminho. Por quê? Porque um imóvel desse aí você consegue fazer a transferência rápida dele. Então você comprou, pagou, fez o Pix, você transfere para o seu nome. Não tem um processo rodando que vai travar uma aprovação de um projeto, que vai poder eventualmente se prolongar por muitos meses. E um erro dos que eu cometi, que eu tive um prejuízo de R$ 120 mil, é não fazer simplesmente o registro do contrato de compra e venda na matrícula desse terreno. Que eu fiz um parcelamento longo de um terreno meu com uma loteadora, aliás, com uma incorporadora centenária no Brasil. Tem noção de centenário? Tem poucas centenárias, então já começa quase a identificar qual foi. E ela, de 2019 para 2020, ela entrou em recuperação judicial. Então meu terreno, ele foi para massa falida, porque o juiz olhou lá assim, esse aqui é patrimônio da incorporadora, então ninguém comprou ele, porque não tinha lá nessa matrícula o meu nomezinho lá, dizendo que eu estava em processo de compra desse terreno, estava pagando, e ele falou assim, então esse terreno agora vai para massa falida. Então eu perdi esse terreno, poderia, claro, ficar por anos lá, um dia vai sair esse dinheiro, talvez, né? Mas o fato é que eu tive essa perda por eu não ter feito o registro da compra do terreno, do meu contrato. Então, primeira coisa, veja se a documentação está em dia. Segunda, quando você fizer a compra, essa é uma dica extra, tá? Faça o registro do seu terreno na matrícula do imóvel para você não ter uma eventualidade no meio do caminho desse vendedor ter algum problema trabalhista, previdenciário, algum problema que ele não pagou, isso recair sobre o seu terreno, ok? Terceira dica, feijãozinho com arroz de novo, papaizinho e mamãe, terreno plano e irregular, não inventa moda como o Léo faz, de comprar pirambeira, de comprar penhasco, de comprar aqueles morros que não sobe nem com trator, nem com jipe. Compra um terreninho plano, tá? Retangular,
15 metros de testada, no fundo 15 metros, nas laterais 20 metros, né? Por exemplo, e com isso aí você vai ter muito mais assertividade no projeto que você for fazer ali. Por que não comprar um terreno em aclive, por exemplo? Você vai ter custo com corte do terreno, movimentação de terra e com contenção. E o projeto arquitetônico ele já fica um pouco mais desafiador, então fica mais complexo para se projetar e para se construir. Tudo isso vai encarecendo o projeto. Dá para se resolver? Dá para se resolver, mas da mesma forma que a primeira dica, que é escolher a localização e pagar um pouco mais caro, também prefiro um terreno plano, porque o gasto a mais que você tem nesse terreno plano, ele vai reverter em benefícios de facilidade, principalmente, presta atenção, se é o seu primeiro projeto, se é o seu primeiro empreendimento para venda. Então, não viaja na maionese. Começa com feijãozinho com arroz. Terreno plano, com uma testada igual a dos fundos ou similar, né, sem ser muito aberto, muito arqueado, com dimensões irregulares nas laterais, porque isso vai dificultar encaixar a sua casa. Por exemplo, supondo que a testada é 15 metros e o fundo é 30. Então ele vai ter uma lateral que ele vai estar abrindo. Essa lateral você não consegue usar ela com eficiência. É meio que você tivesse feito um quarto com 50 metros quadrados. Quarto para família, depois que tem um espaço bom de circulação, o restante é desprezível. O terreno também. Então foca na eficiência, principalmente nesse teu primeiro empreendimento, ok? E depois que você definiu o terreno, faça levantamento plano altimétrico. Porque muita gente começa construindo o terreno que nem era dele. Começa construindo o lote ao lado. Ou constrói 10 centímetros para dentro do terreno do vizinho. E aí o que acontece? Depois que vão fazer a medição lá, vai ver que avançou um terreno da maior rolo, maior confusão, locação ali da obra diferente, vai ter problema no condomínio. Então faça esse investimento. Vai custar 1.000, 2.000, 3.000, dependendo da região que você está. Levantamento de plano altimétrico, você não vai ter problema. Quarto ponto, consulta de viabilidade. Peça para o teu corretor de imóveis fazer a consulta de viabilidade lá na prefeitura. Por mais que você veja que tem casas ao redor que já estão construídas, que já tem aquele potencial construtivo, há um sobrado de 200 metros, 300 metros, faça a consulta para você ter certeza de que nesse terreno tem a viabilidade do município para você construir a casa que você deseja. Porque ali você vai saber qual que é o tamanho máximo, a área construída máxima, o potencial construtivo, qual que é a implantação, qual é o recuo, para passar isso para o escritório de arquitetura, tá? E isso você pede antes de comprar o terreno, para você ter certeza que dá para construir ali, porque pode ser, por qualquer motivo que seja, que tenha algum desafio técnico que a prefeitura fala, não, nesse terreno aqui não pode construir determinado produto. E aí você compra o terreno, depois você não consegue construir, tá? Então peça consulta de viabilidade, geralmente sai dentro de 24 horas na maior parte dos municípios do Brasil. Quinto ponto, sondagem do terreno. Muita gente também negligencia isso, depois enterra uma grana lá. Poderia ter comprado um terreno a 50 metros para frente da rua e teria pego um terreninho para fazer uma sapatinha bonitinha, um radier, mas acaba pegando um lugar onde tem um lodo, onde tem um solo instável e tem que fazer estaca hélice contínua. Eu já fiz isso, tá? Com 10 metros, 15 metros de profundidade. Ali vai enterrar 50 mil, 60 mil, 70 mil reais de forma desnecessária. Então, peça sondagem ou fale com os vizinhos e veja como que ele executou a fundação dele, tá? Às vezes também tem muita rocha sã. Eu já vi conhecido meu gastar mais de 400 mil reais dinamitando, rompendo rocha para conseguir usar o terreno que ele comprou. Ele começou a escavar, começou a ter rocha e foi um Kinder Ovo, né? Abriu, veio a surpresinha e desagradável. Sexta dica, evite vegetação e nascente por perto, tá? Então se o teu terreno tá próximo de nascente, córrego ou se tem árvore, tudo isso vai impactar na viabilização do teu empreendimento, tem que pegar autorização de um monte de órgãos, isso leva meses às vezes, tá? Então compra um terreno que já não tem nada em cima, mais uma vez, feijãozinho com arroz, para você não ter que ficar se envolvendo com isso, pode impactar por muito tempo o seu projeto. Sétimo ponto, mas não menos importante, posição solar. Como eu estou no sul do Brasil, caso você esteja também no hemisfério sul, aqui bem para baixo, né? Você deve escolher terreno com fachada sul. Aí vai ter uma polêmica grande agora. Por quê? Terreno com fachada sul não pega sol na fachada. Você precisa bronzear os teus carros que estão na garagem? Você precisa ali na sala de estar, que é a primeira que tem ali, pegar sol na sala de estar? Não, você precisa pegar sol nas áreas molhadas, nos dormitórios, né? E na piscina que está lá atrás. E como a piscina está nos fundos, né? E o sol rotaciona mais por norte, na saída do leste para oeste, você vai ter sol na piscina direto. Vai pegar sol nas laterais da casa, onde você consegue posicionar as áreas molhadas, tá? Agora, se você está em outras regiões do país, aí você vai entender com o teu arquiteto, arquiteta, qual que é a melhor
proposição antes da compra do terreno para você fazer a compra certa e isso ser um diferencial na hora de vender esse seu empreendimento, apresentar para seus clientes. E assim, esse tema, com mais detalhes, com mais itens, eu abordo de forma intensa em mais ou menos umas 3 horas de aula lá dentro da comunidade Domus. Então são mais de 3 horas lá falando sobre terreno, sobre checklist na escolha, sobre modelos de contrato, como negociar, como conseguir 10, 15, 20% de desconto do terreno, de quem comprar, qual que é o perfil ideal de vendedor para você conseguir um maior desconto, análise de viabilidade, com estudos de caso, enfim, tudo o que você precisa saber sobre terreno tem apenas um dos módulos dos vários que tem lá dentro da comunidade Domus. Se você ainda não é membro da comunidade, considere se tornar membro. Eu vou deixar aqui na descrição o link para você se tornar membro da maior e melhor comunidade de incorporadores do país, onde você aprende a faturar 1 milhão ou mais construindo para vender, como uma forma de renda extra, conciliando com o teu emprego, com o teu negócio atual, começando sem experiência e até mesmo começando com poucos recursos próprios, tá? Então, deixar aqui no link na descrição para você se tornar membro da comunidade Domus. E desses 7 itens que eu te mostrei aqui, qual que você considera mais importante na hora de adquirir um terreno ou que você entende como mais importante? Deixa aqui nos comentários uma história, se você tem alguma história na hora de comprar um terreno, ou alguma que você acertou em cheio, outra que eventualmente você errou, para que outras pessoas também possam aprender com os teus erros e acertos. Assim a gente fomenta uma discussão aqui nesse vídeo, tá? Então deixa aqui nos comentários sua história e seu aprendizado. Então siga esse checklist aqui, porque eu tenho certeza que se você seguir ele, você vai ter muito mais assertividade na escolha do terreno e muito mais sucesso na hora de construir para vender também. Espero que você tenha gostado e até mais.